A história de hoje aconteceu com uma mulher chamada Rosemary, em Calcaia do Alto, no interior de São Paulo. A partir de agora, a história será contada do ponto de vista dela. Na minha infância, há cerca de 50 anos, eu morava no Jardim Bonfilioli, em São Paulo. Naquela época, o bairro era muito diferente do que é hoje. Não tinha todos aqueles prédios, era bem interior, com ruas sem asfalto e muito verde. Certa vez, estava com minha mãe e meu irmão perto de casa, onde havia 2 minas d'água. Escutamos uma barulheira de crianças brincando e minha mãe foi ver o que era. Encontramos 3 meninos brincando na água com um cavalo muito maltratado, machucado e mancando. A ferida no corpo dele era bem feia e parecia que ele não bebia água fazia tempo. Minha mãe, comovida, desamarrou o cavalo e o levou até a água. Os meninos começaram a xingar, mas minha mãe afirmou que ele só sairia dali se algum adulto viesse buscá-lo. No final, ninguém apareceu e o cavalo acabou ficando conosco por muitos anos. Eu dei a ele o nome de Jones. Jones virou parte da nossa família e meu pai cuidou dele com todo carinho. Limpou seus cascos, cortou, tratou a ferida no hospital veterinário da USP e até colocou ferraduras. Ele engordou, ficou bonito e parecia mais um cachorro gigante, especialmente para mim. Certa noite, lembro que o céu estava claro, talvez por causa da lua, e tinha chovido no dia anterior. Durante a madrugada, Jones começou a fazer um barulho, relinchando, batendo nas tábuas do cercadinho. Eu quis ir ver, mas minha mãe não deixou. De manhã corri lá e encontrei Jones com a crina e o rabo todos trançados, enfeitados com margaridas. Aquelas tranças eram como um estribo, mas pequenas. Minha mãe me pediu para desfazer aquilo e eu fui tirando as florzinhas. Porém, depois desse episódio, o Jones começou a adoecer. Ele desmaiava e mal conseguia ficar em pé. Voltou a ser internado no veterinário por quase 2 meses. Depois de muitas tentativas de recuperação, um vizinho que tinha um sítio em Pilar do Sul o levou para cuidar, mas nem sei o que foi dele desde então. Até hoje, tantos anos depois, me pergunto se aquelas tranças misteriosas tiveram algo a ver com aquela doença inexplicável. Anos mais tarde, em 1996, eu já estava morando em Calcaia do Alto, um local de serra com várias plantações e pesqueiros. Eu fiz amizade com um rapaz e ficamos juntos por um tempo. Numa noite de lua cheia, ele me chamou para uma caminhada. Gostávamos de andar pelas estradas de terra, principalmente com aquela noite tão clara. A estrada que fomos
era um tanto afastada do povoado. Estávamos conversando quando avistamos o que parecia ser 2 casais vindo pela estrada na nossa direção. Mas conforme nos aproximamos, percebi que aquilo foi mudando de forma. E claramente não era de gente. Parecia um animal do tamanho de um boi, mas de aspecto muito estranho. O rapaz, ao ver aquilo, encheu-se de pânico e correu, pulando um cercado e me chamando para fazer o mesmo. Mas eu não consegui. Paralisei de medo naquela estrada, que só tinha mato de um lado e de outro, e a lua no céu. Eu não conseguia me mexer, e aquela criatura estranha e deformada se aproximava, trazendo um clarão junto com ela. Então aquilo parou na minha frente, e em seguida veio o pior. Aquela criatura abriu uma boca imensa que mais parecia a de um hipopótamo. E em seguida emitiu um urro ensurdecedor. Aquele som horrível me fez tremer da cabeça aos pés. O rapaz do outro lado do cercado pegou paus e pedras e começou a jogar naquilo, que se afastou aos poucos. Ele então pulou e veio me puxar e disse para corrermos logo dali. Depois de um tempo, já afastados daquela estrada, perguntei o que era aquilo, e ele insistiu que era apenas um boi. Mas eu disse que conhecia gado, e aquilo não tinha como ser um. Então ele olhou em meus olhos e confessou: eu não sei o que era aquilo. Nunca vi nada tão feio. Ele, que sempre lidou com bois e vacas, estava tão perplexo quanto eu. Aquele grito ainda está gravado na minha memória. E até hoje não sei o que era aquela criatura. Já contei essa história para inúmeras pessoas, mas ninguém soube afirmar o que era aquilo. Só muitos anos mais tarde, uma amiga de Minas Gerais me contou que seu padrasto teve uma experiência muito parecida em uma mata certa vez, onde avistou uma criatura com essas mesmas características, que também soltou um berro alto. Mas ele também nunca soube o que era aquilo. Então eu me pergunto, o que será que era aquela criatura? Será que ela é avistada em várias partes do Brasil? Pois o relato do padrasto de minha amiga ocorreu em outro estado, a muitos quilômetros de onde eu avistei aquilo naquela noite de lua cheia. Só sei que até hoje, quando saio para fazer as minhas caminhadas noturnas, me recordo daquela criatura misteriosa e seu urro infernal. E me pergunto se eu ainda irei vê-la de novo alguma dessas noites.